Para Paulo Goneu, procurador-geral da República, a prisão domiciliar humanitária do condenado general Augusto Heleno é recomendável e adequada. O general, condenado a 21 anos por tentativa de golpe de Estado, está preso no Comando Militar do Planalto e agora resta ao Alexandre de Moraes acatar ou não a decisão. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Bruna, então quer dizer que já veio o pedidinho aí de prisão domiciliar para Augusto Heleno e a PGR acatou. É meio que para me contrariar o que eu falei ontem. Ontem eu dizendo, gente, não vai passar isso, né? Ele vai ter que provar para conseguir ter, pelo menos pela PGR já passou. Gonê, Pela Gonê, por PGR. favor. O Gonê simplesmente canetou essa, se manifestou favorável e não só favorável, né? É ali, entre aspas, recomendável e adequada. Então, caras, realmente ele foi detido ali na terça-feira e na sexta a PGR já falou. Recomendável. Vamos lá. Pois é, vamos começar lendo a notícia aí do Metrópolis. PGR se manifesta pela prisão domiciliar do general Augusto Heleno. Preso para cumprir pena de 21 anos por participação na trama golpista, Heleno relatou ao Exército que sofre de enfermidades como o Alzheimer. Pois é, né? Talvez seja aí um caráter humanitário também para ajudar quem tá detendo o general Heleno, né, de responder as mesmas perguntas, mas vamos lá. A PGR se manifestou na sexta-feira a favor de que o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo de Jair Bolsonaro, migre para o regime de prisão domiciliar em caráter humanitário. Olha lá, entre aspas, no parecer do Paulo Gonet, a manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado do seu lar, e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado e flexibilização da situação do custodiado, diz o parecer aí do Paulo Gonet, enviado para o relator do processo, Alexandre de Moraes, do STF. Heleno tem 78 anos. Foi condenado a 21 anos de prisão por participar da trama golpista, destinada a reverter o resultado das eleições de 2022. Segundo a denúncia da PGR, ele fazia parte do núcleo crucial da organização criminosa armada que planejava um golpe de Estado. Agora, ele está numa sala especial no Comando Militar do Planalto. Então agora ele está nessa sala especial lá em Brasília. De acordo com o Exército, a salinha dele tem banheiro individual, cama de solteiro, escrivaninha, TV com canal aberto, pode assistir ali uma Globo, frigobar e ar-condicionado. As duas salas estão localizadas no mesmo andar. Agora, nessa quinta-feira, dia 27, ele disse o Supremo, ele foi preso na casa Bruna, da filha. tá com problema seu áudio. Só porque a gente tava falando que tava tudo bem. Eu vou fazer uma coisa. Deixa eu ver se fica muito ruim. Peraí. Quer que eu termine de ler a matéria enquanto você vê aí? Tá conseguindo me ouvir agora? Tá bem baixo, mas tá bem baixo. Vamos lá, continuando lendo aqui. Nessa quinta-feira, dia 27/11, o militar afirmou em audiência no Supremo que foi preso na casa da filha e que possui doenças e faz uso de medicamentos. O militar, porém, não informou que tem Alzheimer. O parecer da PGR pela prisão domiciliar de Heleno considera a sua idade avançada e a existência de comorbidades graves de saúde e etiologias Alzheimer vascular combinadas. A jurisprudência da Corte admite, entretanto, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico e que não possa ser oferecido em estabelecimento prisional ou em uma unidade hospitalar adequada, diz trecho do documento. Como é que tá por aí as Pois coisas, é. Bruno? Veja se melhorou aqui agora.
Tá melhor, tá melhor. Então aqui, a gente tem que ele não falou ali que ele tinha Alzheimer, né? Na audiência com o Supremo, mas pra quem que ele falou que ele tinha Alzheimer? Ele falou que ele tinha Alzheimer para o Exército, tá? Então, na audiência com o Exército, ele falou que ele tinha Alzheimer e que ele tem Alzheimer desde 2018. Então, ali ele falou que ele era portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão em tratamento medicamentoso. Então, assim, idoso. Parabéns, você é idoso. Eu fiquei me questionando assim, né, Sophie, se ele perdeu, né, memória recente importante. Se ele lembra de tudo que ele fez. Como que tá aí, será, essa memória do golpe? Acho que lembra, viu? Acho que lembra. Pois é, né? Perda de memória seletiva. Mas vamos lá, porque assim também a gente tem a questão, né? Ele cumpre os requisitos. Então, assim, qual que é a diferença dele para a diferença do caso do Bolsonaro, né? Então, ali no UOL a gente tem uma entrevista rapidinha com dois advogados, né? Que os advogados estão comentando justamente o caso, né? Então, assim, qual que é a regra para prisão domiciliar, né? A advogada criminalista Ilana Martins Luz, que falou ali com o UOL, que ela é doutora em Direito Penal pela USP, ela falou assim, a prisão domiciliar pode ser concedida em duas situações diferentes. Pode substituir a preventiva, quando a pessoa ainda sem condenação, tiver mais de 80 anos, debilitada por doença grave, for imprescindível para os cuidados de uma pessoa com menos de 6 anos ou com deficiência, mulher gestante, mãe, ou homem, caso seja o único responsável por uma criança com menos de 12 anos. Prisão em casa também pode ser concedida durante a execução da pena, como no caso do general Augusto Heleno. A advogada explica que a jurisprudência para admitir prisão domiciliar no regime fechado em casos em que o condenado tem mais de 70 anos, é acometido por doença grave, tem filhos com menos de 12 anos ou com deficiência, ou no caso de pessoas gestantes. Então aqui a gente está tratando do Augusto Heleno, né, que ele tem mais de 70 anos e é acometido aí por uma doença neurodegenerativa, né, que é a Alzheimer. Então, o outro especialista aqui, o outro advogado criminalista, fala que a análise deve ser feita caso a caso, até porque a gente não tem pena de morte no Brasil, a pena é privativa da liberdade e não de morte. Se a pessoa não tem condições físicas e o Estado não consegue prover as condições no ambiente carcerário, essa pessoa pode ser levada a uma prisão domiciliar. Então, aqui, né, o que ele fala é: as características inerentes ao Alzheimer, diagnóstico relatado pela defesa do general, prevêem o acompanhamento 24 horas. Traz uma situação de vulnerabilidade que necessita do monitoramento feito na residência dele. Bom, se ele tem Alzheimer desde 2018, Sophie, e ele planejou o golpe e a trama golpista em 2022... eu não sei aonde está minha empatia. Mas eu sei que eu não tenho muita. Não. E pra dizer que eu não tenho muita, Sophie, a gente pode abrir ali o Blue Sky. Que é o meu comentário oficial. O meu comentário oficial sobre tudo isso é esse remake do filme como se fosse a primeira vez, em que o Bolsonaro precisa explicar todo dia pro general Heleno por que estão presos. Desce, Sophie, peraí. Calma lá. Desce. General Heleno, preso por quê? Bolsonaro, golpe. Golpe de quê? Golpe de Estado. Estado de quê? Então, assim, realmente, talvez ele precise de uma domiciliar, porque talvez aí o carcerário ia ter um tempo muito difícil conversando com ele. Onde eu tô? Na prisão. Por quê? Ai, ai, ai. Brincadeiras à parte, né? É assim que eu me sinto. E eu vi que o Pedro me mandou aqui que o meu jornalista desfavorito, meu comentarista político desfavorito, Mário Sabino, mandou aqui já: manter um senhor com Alzheimer em prisão fechada, não importa quem seja ele, é de uma perversidade inominável. Óbvio que o Mário Sabino ia dizer isso.
É um punitivismo completamente seletivo, né? Assim como a perda de memória ali do Heleno pode ser, né? Não vou dizer que é, mas como ela pode ser caso ele queira. Assim, é um punitivismo completamente seletivo, né? Porque, ai, não, aí um senhorzinho com Alzheimer, gente, poxa, realmente, né? Não podemos. Mas, pelo amor de Deus, sério, pelo amor de Deus, da deusa ou qualquer entidade cósmica que você acredite, a maioria da população carcerária brasileira está presa porque não tem recursos para sair da prisão. E não porque deve estar lá. Exatamente. E ainda, aqui, um ótimo comentário. Pra vocês verem como Alzheimer é uma doença complicada. Tem Alzheimer desde 2018. Só lembrou de avisar agora. 7 anos depois. Cara, isso eu vou dizer pra vocês que eu até entendo. Por incrível que pareça. Eu até entendo porque é uma questão que não era politicamente... Vamos lá, se esse Alzheimer for real, vamos considerar que é real, não era politicamente útil para ele trazer isso. Pelo contrário, ele perderia poder político se ele avisasse que estava com Alzheimer antes. Então, enquanto agora é politicamente útil, politicamente conveniente para ele falar que tem Alzheimer. Então, sendo realidade ou não, ele simplesmente está revelando ou inventando isso, vai aí no gosto do freguês, no momento que é mais conveniente. É só isso. Mesmo se for verdade, ele está usando o Alzheimer dele como uma ferramenta política. Uhum. E também, só pra gente fechar aqui, né, que ainda o Paulo Gonet acatou, mas ainda depende do relator do processo, Alexandre de Moraes, acatar ou não a decisão também. Exato. Mas não seria interessante usar no julgamento? Não, porque eles provavelmente estavam contando que isso não ia acontecer. Que eles não iam ser condenados e depois de ser condenados que ele não ia ser preso. Eles estavam contando com isso. Eles estão usando como último recurso. É só isso. E isso vale seja para uma questão de inventar, seja para uma questão de revelar algo que de fato existe. O Heleno provavelmente foi até o último minuto acreditando que não ia ser preso, que mais uma vez é compreensível, já que General de 4 Estrelas nunca foi preso por tentativa de golpe no Brasil, né? Exatamente. E ainda também, né, fica aí o questionamento, ele vai perder o cargo dele de general? Será que vão julgar como indigno uma tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Militar? A presidenta do STM quer isso, com certeza vai votar para que isso aconteça. O resto do STM... Mas enfim, isso a treta que tá rolando lá no STM é um capítulo à parte. Ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, vou dar um recadinho antes aqui de a gente terminar. Ó, tá aqui, vai estar o QR Code, vai estar o link nos comentários, na descrição do corte, para vocês aproveitarem aí, a última chance de vocês é aproveitarem a Black Week para conseguir as roupas maravilhosas da Insider. Usando o cupom Meteoro, vocês podem chegar até 70% de desconto. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí, que eu já volto com mais notícias aqui para vocês.